Cadê eu? Tá? Oi, pessoal do segundo ano. Cadê esse povo? Eu tô aqui toda linda esperando vocês e cadê? Agita esse pessoal, não vou ficar aqui sozinha, não. Ah, eu sei que por enquanto já tem aí cerca de 20 pessoas, mas eu quero mais plateia. Imagina? Pode chamar esse pessoal que nós vamos começar aqui a falar sobre ética na antiguidade. E vocês estão muito ansiosos para ouvir a minha voz. Essa voz aveludada. Não é isso? Então, povo, já que está tudo certo, agita esse pessoal. Nós vamos começar. Vocês fizeram algumas atividades, assistiram vídeos, leram alguns textinhos. Então, hoje, explicação e caminhar um pouquinho mais o nosso conteúdo, que é ética. Aê, começou. Muito bom, Rafa. Isso mesmo, conversa comigo. Não me deixa aqui no vácuo, hein? Não é a coisa mais fácil do mundo o que nós estamos fazendo. Aliás, muito bem mencionado, eu vou falar um monte de bobagem por aqui. Eu vou engasgar, vou falar errado. Vocês conhecem, é nervoso. O cérebro funciona muito mais rápido do que a boca. Então é por isso que vocês deem risadas por aí e eu erro daqui. Mas ao mesmo tempo vocês sabem que o conteúdo eu sei. Certinho? Podemos começar? É o Daniel que está ali? Muito bom. Então, já que esse pessoal tá dando o bolo na professora, muito feio. Parabéns para vocês que estão aqui conosco. Tassi, beijo. Ricardo, oi. Bora lá, meu povo. Ética na antiguidade. Certinho? Professora, você vai disponibilizar os slides? Não. Isso é o de praxe, é o normal da vida. Então, você depois pode reassistir para anotar todas as informações. E se você conseguir anotar rápido agora, parabéns. Certinho? Ética sofista. Ai, meu Deus, professora, fizemos já 2 ou 3 atividades a respeito disso. Pois é. Então, um slide para resolver isso de uma vez por todas. Lembra dos sofistas, matéria do ano passado? Aqueles sujeitos que eles tinham um domínio da retórica, da oratória, e eles não tinham compromisso com a verdade? Lembra que eles falavam muito sobre um relativismo? Eu lembro, professor, eu lembro. Lembro que o Sócrates não gostava deles. É verdade, é bem isso mesmo que acontece. Como assim? Os sofistas, eles eram itinerantes e eles ensinavam as pessoas mediante altíssimo pagamento. E eles também acabavam atuando, às vezes, como advogados. Então, vocês sabem que o importante para um advogado é livrar o cliente, independente se ele está correto ou não. Então, o que eu estou querendo dizer é que, lógico que não são todos advogados que vão agir dessa forma. Tá? O que eu estou querendo dizer é: nós vamos ter nos sofistas um relativismo. Tudo pode, desde que eu consiga chegar no meu objetivo. Então, eles têm uma preocupação muito subjetiva em relação à verdade. Como assim? Ela não existe. Não existe uma normativa universal. É aquele pessoal que sempre arruma uma brecha. E aí eu destaco para vocês a famosa frase que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ou seja, relativismo ético. Como assim, professora? Para os sofistas, eles vão argumentar da seguinte maneira: roubar é errado? Ele fala, não, de forma alguma. Roubar não é errado se a pessoa estiver passando fome. Gente, sinto muito, roubar é errado independente da situação. O sofista ele vai tentar argumentar e vai tentar te convencer a respeito disso. Eu fiz umas pesquisas recentemente a respeito dos sofistas e eu achei muito interessante que teve me fugiu o nome, eu acho que é o Gorgias. Acredito que seja, depois qualquer coisa eu corrijo para vocês. O Gorgias, ele entrou em contato com os atenienses e falou, olha, eu vou ali na Ágora fazer um discurso para nós falarmos sobre a importância da argumentação. E ele ele falou sobre um livro que é a Ilíada, aquele lá que fala da Guerra de Troia. E ali ele falou muito mal da Helena, porque a guerra foi causada por culpa dela. A Helena é aquela desgraçada que traiu o marido, nossa. Então o confronto aconteceu por conta dela.
a Helena foi o grande motivo e a mulher pecadora. No dia seguinte, ele foi lá falando que ela era uma santa e que ela não tinha culpa de nada. Para as mesmas pessoas. Então, em um momento ele ataca Helena e no outro momento ele defende Helena. E o que é curioso é que as mesmas pessoas assistiram os dois discursos. E elas se convenceram das duas vezes. Professora, e o resultado? O que acontece? A Helena é culpada ou não? Vou deixar para você ler a Ilíada. No mínimo, assistir algum filme que fale a respeito da Guerra de Troia. Certinho? Essa charge da Mafalda, ela já traz para nós essa informação. Às vezes vocês não se sentem um tanto indefinidos? Os sofistas também são assim. Certo? Então, agora, vamos adiante. Vamos falar sobre o nosso amigo Sócrates. Nossa, de novo, gente, não tem muito o que falar sobre Sócrates, mas como ele é um divisor de águas dentro da filosofia, e ele é o primeiro filósofo mais dedicado à questão do homem, tem que ter o seu destaque aqui, né? Ele tem que ter o seu momento. Então, para ele, virtude é conhecimento. Ele está em busca da areté. Lembra do ano passado? Epistemologia. Então, arete significa verdade, arete significa episteme, que tem a ver com conhecimento. Aquela conversa que nós tivemos inúmeras vezes do conhece a ti mesmo, lembra disso? Então, virtude é conhecimento, mas como eu posso conhecer o mundo à minha volta, como eu posso conhecer os outros, se eu não me conheço? Então, como nós falamos de ética, e isso está relacionado ao bem-estar, ao conviver, às ações, o que é correto e o que é incorreto também, para Sócrates, o bem é o homem autoconstruído. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, João Gabriel, você tem que fazer de tal forma. Você está vivendo errado. De forma alguma eu posso fazer isso. O João Gabriel deve identificar as mudanças necessárias para ele. Porque ou isso é parte de si, ou isso é interno, ou não vai ter validade. Então, como eu posso me autoconstruir, professora? Através daquele processo de ironia e maiêutica. Lembra daquele processo em que Sócrates se posiciona como se ele não soubesse nada a respeito de um determinado assunto, mas ele vai fazendo questionamentos até que a pessoa que afirmava saber sobre tudo, ela percebe que não sabe nada e vai ter o parto da ideia, ele vai pensar por si mesmo. Lembra disso? É o que está acontecendo. Então, você quer conseguir o bem? Tranquilo. Reflexão. Como? Vai na maiêutica, o parto da ideia. Sozinho eu consigo fazer isso? Não. Mas o Sócrates ele pode te ajudar como um intermediador. Resposta pronta jamais. Pensa no psicólogo. Ele nunca vai te falar a resposta. Primeiro porque não é correto. E depois pode ser que ele também não saiba. Mas ele vai te direcionando a pensar de formas diferentes. E depois você sozinho tira suas conclusões. É mais ou menos isso que o Sócrates faz nesse momento. Tá? Mas retornando aqui para a questão da ética. O conhecimento que se torna possível com a desconstrução dos próprios conceitos, seguidos de novos, por conta daquela investigação. E o Sócrates, ele traz aqui para a gente uma novidade. Ele coloca um caminho. Mas deixa eu fazer um parêntese que eu adorei passar esse slide e ninguém gritou, não, eu não copiei. Brincadeira, volta para cá. Essas aqui são todas palavras do Sócrates, tá? Lembra que ele não escreveu nada, apenas 2 comediógrafos e Platão escreveram a respeito dele, mas nós temos isso aqui como uma fonte bem fidedigna. Olha só. A única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa. Só posso viver uma vida virtuosa se eu souber o que é bom e o que é mal. Até aqui tranquilo. Então eu quero viver de maneira correta, de uma maneira virtuosa, uma maneira ética. Só posso viver assim se eu souber o que é bom e o que é mal. Fácil. E para Sócrates, bom e mal não são relativos. De forma alguma. Bom e mal são absolutos.
que só podem ser julgados por meio de um processo de questionamento e raciocínio. Sentiram aqui aquela pitadinha assim de estou criticando sofistas? Sabe aquele momento de vocês falam que tudo é relativo? Não, bom e mal não são. Temos valores que podem sim ser universalizados. Tá? Então, já que bom e mal são absolutos, nós vamos usar a razão para saber. Fechou? Fácil. Segue a flechinha. Uma vida inquestionada é uma vida de ignorância e sem moralidade. Como assim uma vida inquestionada? Ué, aquela pessoa que não faz pergunta sobre nada, aquela pessoa que não pensa sobre nada, ela só vai retuitando, ela só vai copiando as coisas, dando like, e ela não produz nenhum tipo de conhecimento, ela só copia e cola. É nesse sentido. Uma pessoa que não questiona, ela vive numa ignorância. Por quê? Porque ela não tem um pensamento próprio. E aí eu coloco para vocês, uma vida na ignorância, para Sócrates, ela não tem moralidade. Porque aí você lembra da conversa que a gente teve agora há pouco, de que ter uma vida virtuosa é agir de maneira ética, tá? Prossiga. Dessa forma, a moralidade e o conhecimento estão ligados. Isso é que é importante para a gente. Gente, como que eu posso falar que uma pessoa age de maneira moral, de maneira ética, se ela não questiona, ela não reflete sobre as próprias ações? É impossível. Então, para Sócrates, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Tranquilo. E aí, tem uma atividade para vocês. Mas eu não vou colocar time aqui não, tá, pessoal? Vocês vão pensar a respeito disso e aguardem, porque eu vou hoje liberar para vocês os 2 formulários, porque eu preciso ver até onde nós iremos nesse conteúdo, certinho? Sócrates afirma ser melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Vocês concordam com isso? Pensa aí com os seus botões. Sofrer uma injustiça é uma coisa horrível. Com certeza já aconteceu com você. O professor chamou sua atenção e te deu uma bronca e você nem fez nada. Quantas vezes aconteceu do seu irmão quebrar alguma coisa dentro de casa, ele falou que foi você e você que levou o castigo? Então são situações pequenas, mas a gente sofrer uma injustiça é algo tão triste, mexe tanto conosco. Mas o Sócrates está dizendo que muito pior é você cometer a injustiça. Será que isso tem a ver com o fato da pessoa praticar a injustiça porque ela não conhece os fatos? Possivelmente. Poxa, então se eu não conheço, desculpa, a pessoa estava respondendo o chat. Se eu não conheço todos os fatos, então eu não tenho o conhecimento, certo? Se eu não tenho o conhecimento, eu não vou ter a moralidade. Nesse sentido. Encerramos o Sócrates. Vamos adiante. Gente, eu preciso contar isso para vocês. Eu vou ter que fazer uma foto depois. São 3 telas de computador. É mole. Por isso que eu me perco. Mas agora vamos para a nossa estrela do dia. Platão. Vocês lembram disso, né? A gente já conversou no ano passado. Sócrates vai ser mestre de Platão. Né? Ai, deixa eu voltar. Para você pensar aí a respeito do Sócrates. Lembra que ele foi morto? Ele foi obrigado a consumir uma dose de cicuta porque ele não queria sair da cidade de Atenas? A gente leu esse texto ano passado na Apologia de Sócrates. Ai, 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 você é aluno de 2º ano, tem que lembrar. Então, Sócrates, ele preferiu sofrer essa injustiça do que ter que sair da cidade. Faz um gancho a respeito disso aí na sua cabeça, certinho? Vamos então agora para a nossa estrela do dia. Platão. Platão, discípulo tão querido de Sócrates, ele vai passar um tempo fora, depois ele retorna, cria academia, aquela conversa que a gente já teve, e nós temos que nos restringir à ética. Então, olha só, para Platão, a possibilidade de agir corretamente e de tomar decisões éticas depende de um conhecimento do bem.
obtido por um longo processo de amadurecimento. Ah, entendi. Então tem uma pitadinha de Sócrates aqui. Eu preciso me autoconhecer, mas o Platão fala que se você quer agir da maneira ética, você tem que conhecer o bem. Tá, mas professor, o que é o bem? O bem seria a razão de todas as coisas. É aquele onde tudo flui. Ai, professor, o Platão é difícil. Claro que não. Lembra da caverna? Todo mundo lembra da caverna. Nós assistimos Matrix. Então, nós temos pessoas que estão aqui aprisionadas dentro da caverna. Elas se iludem, lembra disso? Temos as pessoas que as enganam, colocando as sombras. E nós temos uma pessoa que consegue escapar. Lembra do sujeito que sai da caverna? E ele, ao sair, ele acaba sendo cegado temporariamente pelo sol? Lembra disso? Povo do chat, conversa comigo. Lembra? Cadê o povo do chat? Se você se lembra disso, essa parte do sol, que ele cega temporariamente o olho do filósofo ao sair dessa caverna, esse é o bem. O sol, ele não é exatamente a verdade. Ele não é um sinônimo para a verdade, o sol. O sol seria o bem. Então, voltemos para cá. Quer agir de maneira ética? Você tem que conhecer o que é o bem. Como eu conheço o que é o bem? Um processo de amadurecimento, aquela reflexão. Então, o bem é a arqué, aquela coisa para onde tudo flui, certo? São aqueles sentimentos positivos também, mas que você não fica ali alienado. Olha que maravilha, tem gente que lembra o Rafael, a Tatá. Quem é a Tatá? Coloca seu nome aí que eu quero te mandar um beijo, minha gata. Ainda sobre a ética platônica, ele vai falar sobre alegorias. Então, o Platão ele é cheio de alegorias. Nós já vimos a alegoria da caverna, vocês lembram dela com toda certeza, é um dos conteúdos que fica mais bem registrados do primeiro ano. E quanto à ética, ele vai usar uma segunda alegoria. Como assim? Lembra que a alegoria é uma representação para tentar te ajudar a entender algo? Então, aqui é isso que ele faz. O nosso amigo Platão, ele cria uma segunda alegoria para te explicar isso. O quê? Olha só, a alegoria do cocheiro. Imagina essa situação. Nós temos o corpo humano, certo? Ali a carruagem. Algumas pessoas chamam essa espécie de carruagem de biga, mas eu acho muito técnico isso. Analisa comigo essa alegoria do cocheiro. Nós temos o corpo humano, então, a carruagem. Nós temos este homem que representa a razão, a nossa parte racional, o cérebro, tá? Ao mesmo tempo, nós temos dois cavalos que puxam essa carruagem. Então, nós temos a alma irascível e a alma concupiscível. A conversinha toda do ano passado. E as rédeas são os pensamentos. Como que você deve levar a sua vida? Para onde você deve direcionar a sua vida? Você deve direcionar a sua vida sempre da forma racional. Então, você tem que conseguir um equilíbrio entre os seus sentimentos. Os seus pensamentos devem ser guiados pela razão, para que eles possam guiar seus sentimentos. Conseguem captar essa ideia da alegoria do cocheiro? Aqui, olha, só para que vocês saibam, eu sei que tem um coliseu ao fundo, mas essa é a melhor representação que eu tenho para a alegoria do cocheiro, porque o Platão ele utiliza cores para falar a respeito dos cavalos. E não fica muito legal nós atribuirmos tons ali, certinho? Lê comigo. O indivíduo que age de modo ético é aquele capaz de autocontrole, de governar a si mesmo. Ai, gente, isso é fácil. Se eu conheço as ideias do Sócrates, que tanto influenciaram o Platão. Opa, autoconhecimento. Se eu tenho autoconhecimento, então eu consigo desenvolver um autocontrole, consigo me tirar de situações onde
não me favorecem, onde eu posso perder o controle. Então, governar a si mesmo é o que a gente vive falando até hoje. Você tem que ter controle sobre você. Então, cabe ao homem, através de seus pensamentos, conduzir seus sentimentos. Fácil, fácil. Pessoal aqui do chat, Lucas, beijo pra você. Que bom que você conseguiu já compreender. Eu agora vou entrar naquele momento de nerdice. Tem que ter na aula de filosofia momento da nerdice. E eu confesso que eu até diminuí. Mas, lembra disso aqui? Gente, Senhor dos Anéis. Tudo a ver com o Platão. Como assim, professora? Gente, se você não assistiu o Senhor dos Anéis, desliga esse computador agora e vai lá na Netflix que tem. Brincadeira, espera ela terminar. Olha só. Nós temos aqui 3 personagens importantíssimos para nós completarmos o conhecimento a respeito do Platão. Eu tenho Frodo, certo? O Frodo que está aqui, ele acaba sendo a alma racional. E ele tenta conciliar os cavalos. O Frodo, ele tenta fazer o que é o correto, agir da maneira ética. Ele recebeu uma função e ele vai cumprir essa função. No entanto, durante todo esse período da trajetória dos 3 livros e dos 3 filmes, ele tem um problema, que é com o Sméagol, que representaria aqui um cavalo mau, porque ele só segue as próprias paixões, ele é guiado pelo princípio do prazer, ele quer a posse daquele objeto que é o anel, certo? E nós temos também o Sam, que seria o cavalo bom, que teria coragem para tentar te ajudar a ir na direção correta, mas ao mesmo tempo, às vezes ele age de uma maneira um pouco impulsiva. Então, aqui nós temos a parte concupiscente, aqui nós temos a parte que é colérica, tá? O irascível. E no meio disso tudo, nós temos o coitado do Frodo tentando conciliar essa conversa. Se você já assistiu, você sabe que no primeiro filme inteiro é só briga desses dois na cabeça do coitado do Frodo, tá? Então, assim, é uma sugestão. Vai te ajudar, tem um enriquecimento aqui para os nossos conteúdos. Por que eu falei sobre o Senhor dos Anéis? Porque o Platão, ele também é o autor do... não sei se ele é exatamente o autor, eu acho que é. Bom, enfim, tem uma alegoria, tem ali um mito, que ele também utiliza para te explicar. Deixa eu pesquisar aqui. Isso mesmo, o Anel de Giges, ele é da República, um dos livros do Platão. Eu lembro que no ano passado, nós precisávamos fazer uma pesquisa sobre alguns mitos e umas interpretações a respeito deles na contemporaneidade. O que o mito queria nos trazer, não é isso? E o Anel de Giges, que foi escrito por Platão nesse livro A República, ele fala o seguinte: imagina um sujeito, imagina um homem, o nome dele é Giges, e ele era um pastor de ovelhas. Um dia ele encontrou um anel que estava no dedo de um cadáver. É lógico que ele foi lá e pegou esse anel. Depois de colocar no dedo, ele andava com esse anel para todo lado e um dia ele resolveu mexer. Sabe, quando a gente mexe assim com algum objeto? E aí ele ficou invisível. Quando ele girou uma pedrinha que tinha ali no anel, ele ficou invisível. Então, com a capacidade de ser invisível, ele começou a descobrir informações e principalmente saber quem é que falava mal dele. A partir dessas descobertas, o Giges, ele conseguiu chegar ao trono, inclusive ele conseguiu matar um rei. Tá vendo como tem tudo a ver com o Senhor dos Anéis? Tem uma galerinha aqui no chat falando assim: ah, eu não gosto. Pessoal, dá uma chance. Pensa que isso aqui vai te ajudar no conteúdo. Pode ser que você se surpreenda. Ai, professor, eu não quero assistir. Não vou falar nada com você. Reflexão para nós fazermos. Quer dizer, então, que a conduta ética depende apenas do medo da punição? Você já imaginou se você fosse invisível? Quais coisas você faria? Que tipo de atitudes você cometeria? Pois é, hein? Você não age... Nesse momento, você está na sua casa de pijama assistindo aula ou você está aí certinho, se organizando?
Pensa bem. Quando você está invisível, você age de uma determinada forma. E quando você está visível, você vai agir da mesma forma? 99,9% das vezes as pessoas falam o seguinte: se eu fosse invisível, eu faria um monte de coisas erradas. Oxe, por quê? Se você sabe o que é certo e o que é errado, por que você vai fazer o errado? O anel de Giges, ele traz essa reflexão. Pensa bem. Você agiria de que forma? Tem até uma musiquinha que fala o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Posso colocar numa das atividades se vocês acharem bacana. Manda aqui pra mim no WhatsApp, certinho? Vamos mais um pouco adiante. Eu ia passar para vocês o trailer do Senhor dos Anéis, mas eu não posso. Vocês sabem por quê, né? O YouTube não vai deixar. Então, essa tela aqui é só para que vocês saibam. Assiste o trailer. Às vezes, você se motiva. Olha só, algo para nós pensarmos. O Frodo, ele tem a oportunidade de fazer o que é certo. E olha o Sam. O que você está esperando? Joga esse anel fora. E ele oscila. Aqui eu tenho uma metáfora para a questão do poder. Como assim? Ué, a partir do momento que o Giges ele tem o poder desse anel, você acha que ele destruiria? Você destruiria algo que te coloca tanto acima dos demais? Vamos colocar isso tudo naqueles questionários que eu vou mandar para vocês. Certinho? Então, tarefa, Senhor dos Anéis. Que maravilha. Tem na Netflix que eu vi ontem. Certo, pessoal? Super, super tranquilinho. Por que será que para Platão a virtude não pode ser ensinada? Isso aqui vai pegar uma galera de calça curta. Sabe por quê? Por que a virtude não pode ser ensinada, professora? Porque nós temos categorias de alma. Então, ou você é alma de bronze, ou você é alma de prata, ou você é alma de ouro. E se você for uma dessas almas, por exemplo, a de bronze, você não vai aprender. Esquece. Não é isso? Se você é de prata, você também não vai dar conta do serviço, meu querido. Então você não pode aprender. Ou você é ou você não é. No caso, o amadurecimento que o Platão falou para nós ali no começo dessa discussão diz o seguinte: você tem que amadurecer para chegar nesse conhecimento virtuoso, mas ele já está em você. É inato. Está dentro da sua cabeça esse conhecimento e essa virtude. Você apenas tem que descobrir para agir dessa forma. Então não tem como você ensinar para uma alma de bronze o que é a virtude. Ele não vai dar conta, certinho? Retornar para o chat só um momento. Uma charge do Calvin. Vocês sabem que eu tenho uma paixão pelo Calvin, né? Olha só, essa aqui é longa, a gente tem que analisar juntos e vamos de uma vez só. Calvin e Hobbes. Então o Calvin está conversando com o tigre, o Hobbes, ou o Haroldo, né? Hoje no colégio tive que decidir se ia colar na prova ou não. Me perguntei se era melhor ser honrado e reprovar ou se era melhor copiar e passar. Por um lado, o êxito não merecido não te satisfaz, mas pelo outro lado, um fracasso merecido tão pouco. Quase todo mundo trapaceia uma vez, pelo menos. As pessoas burlam as regras e acham que podem se dar bem, mas claro que isso não justifica as minhas trapaças. Então pensei, colar numa prova não é para tanto, não se prejudica ninguém. Porém, logo me perguntei se estava racionalizando minha negativa a aceitar as consequências de não ter estudado. No mundo real, às pessoas interessa o êxito, não os princípios. Mas
Quem sabe o mundo não é um desastre por causa disso? Que dilema! E o que você decidiu? Nada. Acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Podes tomar isso como uma vitória moral. Bem, me parecia errado colar em um exame de ética. Nossa, que coisa! Pessoal, analisa comigo. A gente falou agora há pouco sobre o anel de Giges e o você se portar da maneira virtuosa porque tem um conhecimento a respeito da virtude. O Calvin aqui no caso, ele sabe o que ele deve fazer. Mas mesmo assim ele titubeou, ele oscilou. Estão conseguindo fazer esse gancho com o anel de Giges? Com o anel do Frodo? É nesse sentido. Ninguém ia saber se ele colasse ou não. Ninguém ia perceber. Gente, quando vocês colam na prova, a maioria das vezes a gente não percebe. Nós não conseguimos saber. No entanto, o que eu destaco para vocês? Ele sabia que não deveria. E aí vem toda essa reflexão. Volta para o anel. Você está invisível. Como você vai se portar? Posso ir adiante? Tranquilo? Não? Alguém no chat conversa comigo, está tudo certo? Porque a partir daqui, eu já queria começar a falar a respeito do Aristóteles, pelo menos um pouquinho. Tá indo muito rápido, pessoal do chat? Pode? Então tá ok. A gente tá adorando essa interatividade. Acho que eu nasci para isso. Maravilha. Bom, não vou muito longe. Todo mundo tá falando que pode. Muito bom, obrigado, pessoal. Não vou muito longe, eu vou só falar mais do Aristóteles, porque na verdade os sofistas e o Sócrates a gente já tinha feito atividades e vocês já estavam bem inteirados. O Platão que foi essa novidade. Então, Platão e Aristóteles, sucesso total. Aristóteles já é o discípulo do Platão, lembra disso. E ele vai colocar uma proposta ética diferenciada. Por quê? Porque ele rompe um pouco com aquela conversa, aqueles ensinamentos que estavam sendo passados anteriormente. Tá? Como assim? Para Aristóteles, todo ser humano deseja felicidade. E ele vai usar um termo grego que é eudaimonia. Isso vai cair no seu vestibular. Ou é na primeira fase ou é na segunda. Ai, professor, eu estou só no segundo ano. Eu sei, mas eu estou prevendo o futuro e no ano que vem, quando você prestar vestibular, vai ter uma pergunta sobre isso. É um fascínio, assim, é uma fissura que os vestibulares têm sobre Aristóteles e principalmente a respeito da ética. Então, um pouquinho mais de atenção de vocês nesse momento. Tá? Então, para o nosso amigo Aristóteles, todo mundo deseja felicidade. E isso significa eudaimonia. Professor, mas o que é essa palavra exatamente? Não é só felicidade. Não, é um termo mais amplo. É um bem-estar. É aquele sentimento que nós temos quando realizamos alguma coisa. Sabe quando você faz uma boa ação e dá um quentinho no coração? Sabe esse momento em que você fica orgulhoso de você por ter feito algo de bom? É mais ou menos isso. É esse tipo de sentimento, a eudaimonia. Certo? É aqui que a gente pensa numa felicidade que não é efêmera, não é algo assim simples, não é individual. Mas se o sujeito está bem, o coletivo vai ficar bem. Então, a eudaimonia ela é algo mais completo, porque respinga em toda a sociedade. Olha o que nós temos aqui. A felicidade está relacionada à realização humana e ao sucesso naquilo que se pretende obter. Então, o que só se dá quando é algo muito bem feito. Ou seja, você age de maneira virtuosa. Se você conseguir agir de maneira virtuosa, se você conseguir agir de uma forma em que não tenha nem excesso e nem falta, você vai chegar na eudaimonia. Lembra dos antigos gregos? Como que funcionava? Mais importante do que o indivíduo é o coletivo. Mas como que o indivíduo pode ajudar o coletivo se ele não está bem?
Então, a eudaimonia relaciona-se com isso. Eu, indivíduo, tenho a prática da virtude, eu não tenho nem o excesso e nem a falta nas minhas atitudes. Então, se eu ajo de maneira virtuosa, o meu microverso vai estar bem. Consequentemente, o macroverso. Tranquilo, não é, pessoal? Pensa bem, olha um exemplo simples. Jogar jogar lixo na rua. Além de não ser virtuoso, vai prejudicar uma série de pessoas. Por que que não é virtuoso? Porque aí nós temos o excesso e a falta. O excesso da sujeira, da porquice, da falta de educação, né? E a falta ali que a gente está falando, a falta dessa educação, a falta de pensar no outro. Então, o indivíduo, ele tem que agir virtuosamente para si, mas porque isso é importante para a cidade, para a polis. Tá? Neste momento, a parte de ética aristotélica, ela já começa a entrar um pouco na política. Como assim, professora? Ué, pessoal, quando a gente pensa na maneira de se comportar, sempre tem que pensar que não é algo assim restrito, tá? Então, olha só, já conhecem essa imagem? Nós temos ali a igualdade, é quando cada um tem um banquinho para si, todo mundo tem um. É assim que funciona, certo? Mas a proposta do Aristóteles é justamente a equidade. Gente, esse menininho aqui, coitado, olha isso, tá bem? O coletivo, tá todo mundo bem? Não. Então, isso aqui fez com que ele ficasse bem. Quem não precisa, passa para o outro. Então, todos acabam tendo as mesmas oportunidades. Isso sim seria a justiça. E você só pode agir de maneira justa, de uma maneira mais correta, virtuosa, a partir de você pensar em si e nos outros. Certinho? Fácil ou difícil, pessoal? Muita informação? Ixi, o pessoal do chat caiu, morreu. Fala comigo, povo. Deixa eu voltar aqui para o começo. Então, queremos eudaimonia, aquele sentimento de orgulho, de bem-estar, porque nós concluímos algo. Nós agora sabemos que a virtude é o meio termo e que nós temos sempre que pensar no indivíduo, mas principalmente no coletivo. Isso sim é muito mais importante. E aí ele vai usar a palavra-chave, a temperança. A palavra temperança tem a ver com tempero, tá? Por isso que eu coloquei aí. Cadê o tompeiro? Eu tinha que colocar o Jacan, gente. Se falar de tempero, tem que ter esse homem. O que é ser justo? Ser justo é praticar a mediania. É não errar a mão no tempero. Como assim, professora? Você não pode nem o extremo e nem o outro extremo, tá? Vamos falar sobre isso na tabela que vem daqui uns 2 slides. Olha só. A ética e a política, como eu falei para vocês, elas estão bem relacionadas, muito ligadas. E olha, prezar pelo coletivo faz os indivíduos morais, certo? Quem vai prezar pelo coletivo? Os indivíduos que são morais. Se o coletivo está bem, o indivíduo está bem e vice-versa. Então, para melhorar, começa-se pelo indivíduo para depois melhorar o coletivo. Por que eu vou ajudar minha vizinha a fazer faxina na casa dela se a minha está uma bagunça? Né? É nesse ponto. Uma galerinha ali no chat está lembrando dos mapas conceituais, olha que maravilha. E a gente vai um pouquinho mais adiante. Então, é importante, para Aristóteles, está até grifado aqui, olha. A virtude não é inata, mas resulta do hábito. Ou seja, se você pratica a virtude, se você pratica a temperança, se você não tem nem o excesso e nem a falta, você vai se tornar virtuoso. E é um exercício diário, tá? Não adianta você pensar que a pessoa ela vai fazer uma vez e já aprendeu e nunca mais vai errar. Não é assim. Nós vamos fazendo, acertando e errando,
Várias vezes. Pensa na formação de uma criança, quantas vezes ela escutou a palavra não e cometeu os mesmos erros. Então, pausa tudo, foco na explicação, não dorme agora nesse momento. Para Platão, virtude é inata. Para Platão, você tem uma daquelas 3 classes de alma e ou você é virtuoso ou não é e não aprende, certo? Porque você nasceu assim, viveu assim, vai ser sempre assim. Para o Aristóteles, já é diferente. Você pode aprender a ser virtuoso, desde que você comece a praticar. Se eu agir assim, eu vou adquirindo o hábito até que chega no ponto em que eu vou sim ser essa pessoa ética. Tranquilo? Pausa aqui que tem uma pergunta no chat. Lucas, eu não conheço esse vídeo. Não sabem nem lavar a louça, mas querem mudar o mundo. Eu vou assistir ele. Me manda, se você tiver ele, manda o linkzinho, que terminando a aula, eu já vou assistir, certinho? Deve ser ótimo. Só pelo nome já me deixou com vontade de assistir. Bom, últimos minutinhos de aula, só tem mais 2 slides para vocês, para nós fecharmos aqui o nosso amigo Aristóteles, então tem tempo de sobra. Mas vamos encerrar então com chave de ouro, hein? Participação ali. Olha o que o nosso amigo Aristóteles fala. Todos desejam felicidade, todos desejam a eudaimonia, aquele sentimento de orgulho, o agir corretamente, certo? Para alcançarmos a felicidade e a eudaimonia, agir bem. Professor, o que é agir bem? É agir com virtude. Tá, e o que é agir com virtude? É a atitude equilibrada, é o tompeiro. Olha essa tabela. O que é felicidade, o que é eudaimonia para o Aristóteles? Vício em excesso, temeridade. É aquele sujeito que acha que vai lá, faz, acontece e ele é o bichão, né? O vício por deficiência, covardia. Então você não deve ser covarde e você também não deve ter temeridade. Você deve ter... Eu falei errado? Não sei. Acho que sim. Então vamos voltar. A pessoa surtou. Você não deve ter temeridade, que é o excesso, e você não deve ter a covardia. Você deve ter a coragem. Isso aqui é o meio termo. Por isso que está na tabela do meio. Certo? Você, por exemplo, não deve ser uma pessoa que esbanja todo o seu dinheiro. Mas também não precisa ser mão de vaca, né, meu filho? Não precisa ser avareza, não precisa ter avareza. Então você pode ter, ó, prodigalidade. Olha que palavra bonita, eu nem sabia que ela existia. Adivinha se eu não sou aquela pessoa que gasta, né? Você não deve ter vaidade. Sabe aquela pessoa que passa o tempo inteiro se olhando no espelho, só pensa nisso? É um excesso. Mas você também não precisa ter modéstia. Você pode ter um respeito próprio. Olha que bonito. Né? Outra coisa. Ambição. Em geral, a ambição ela é colocada de uma maneira positiva atualmente, mas nós temos que pensar muito bem qual é o nível dessa ambição. O excesso de ambição não é legal, porque as pessoas elas passam por cima das outras, não é isso? Então, você não deve ter ambição, mas ao mesmo tempo não deve ser aquele molenga, né, que não vai correndo atrás de nada. Você deve agir de maneira prudente. Então, você pode ter sim seus desejos, mas eles têm que ser ali controlados. O que mais? Você não deve ser irascível, bravo por qualquer coisa, esquentado, meu Deus. Mas também não precisa ser indiferente. Você tem que agir com gentileza. Então, sacando a ideia dele? De você nunca ter o excesso e nem a falta. Sempre o caminho do meio. Já escutaram essa expressão, né? Siga sempre o caminho do meio. A melhor escolha é sempre essa. É daqui. Isso é totalmente aristotélico. Pessoal, eu não sei quantos de vocês estão no chat. Aqui comigo tem vários recados, mas eu não consigo ter certeza de quantas pessoas são. E na transmissão eu tenho 47 pessoas. Estou super feliz de verem vocês ali pelo aplicativo. Eu sei que tem algumas pessoas também pelo YouTube, aí não aparece a contabilidade disso. Mas, olha que maravilha. Vocês estão participando, estão se dedicando, porque as nossas aulas vão ser assim, se der tudo certo, semana a semana.
Já estou assumindo agora um compromisso com vocês de se semana que vem eu não vier até aqui para poder gravar, porque essa salinha está um pouco disputada, eu gravo em casa a continuação. E aí eu passo para o Aislan e ele coloca no site, no canal do colégio, tá? Para a gente fazer esse conteúdo caminhar de uma maneira um pouco melhor. Dúvidas? Manda no Google Class, sempre lá no privado, a gente consegue conversar. Aqueles alunos eleitos têm o meu telefone, manda recadinho. Estou tentando colocar tudo em ordem para a gente se encontrar um pouco mais, certo? Quanto às atividades, eu tenho sempre colocado um prazo um pouquinho maior. E vocês ficaram bem soltos essa semana. Então, para a semana que vem, pode ser que a gente acumule aí as atividades dessa semana de agora, quanto da próxima, mas aí já se deixa tudo redondinho para depois, certinho? Respondendo aqui no nosso chat. Essa tabela tá dando um calo no cérebro? Calma que você só tem que pensar na tabela do meio. Se dedica à tabela do meio e pronto, tá? Outra questão, não dá certo, como é que é? Mas o certo não é ter 5 aulas seguidas? Pessoal, nós não temos todos os professores com a disponibilidade de virem aqui também. Algumas pessoas moram com os pais que já são um pouquinho mais de idade, né? Por exemplo, o Lucas tem a esposa que está grávida, não é prudente ele ficar se deslocando, saindo muito de casa. Então, nem todos os professores estão podendo fazer essas lives com vocês. E, além disso, vocês não têm ideia, mas são 3 telas de computador e tem 1 ou 2 CPUs aqui. 2 CPUs aparecem para mim. Então, é muita coisa. É um equipamento muito grande. Tem a câmera, o microfone, por isso que não tem para todos os professores gravarem isso nesse momento. Não adianta também gravar sem qualidade nenhuma, tá? Então, primeiro, a gente não pode ter muita gente, aglomeração, por isso que não vem todo mundo. Algumas pessoas realmente não podem, porque é uma situação diferenciada. E tem todo esse equipamento, então a gente está se organizando da maneira que pode, certinho? Mas eu tenho certeza que ninguém está deixando vocês na mão. Eu não sei o que é esse Google Meet, eu não sei o que é. Então, deve ser algum tipo de plataforma para nós conversarmos ali, né? Certinho? Pessoal, 3 minutinhos. Olha que maravilha, aqui eu posso liberar vocês mais cedo. Gente, quem não conseguiu mandar os mapas conceituais, guarda que quando nós retornarmos eu vou ter tudo isso arrumadinho e aí vocês me apresentam. Porque esses mapas conceituais, eles foram no primeiro Google Drive que a gente precisou desativar para usar apenas o da CED, certinho? Quero me despedir de vocês, fiquei muito contente, consegui ver quem estava aqui participando, porque não é fácil, é um desafio, tá? Estar aqui e nós fazemos isso por vocês, certinho? Beijo, sintam-se abraçados, se cuidem, por favor, e nós nos vemos muito em breve, seja pelo WhatsApp, seja pelas lives ou seja pelas outras aulas, certinho, pelo Google Class. Um beijo para vocês e até mais.